O Jornal da Justiça está de volta com uma história, no mínimo, inusitada. Um preso no Ceará, sozinho, fez à própria mão um pedido de habeas corpus. O documento foi escrito no lençol. O pedido de habeas corpus é esse. A história dele começou no presídio da região metropolitana de Fortaleza. Escrito à mão pelo próprio detento, ele mesmo encaminhou o lençol para a ouvidoria da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Ceará. Ele conseguiu ter uma ideia, ultrapassou as limitações dele e de forma que ele se utilizou do meio que talvez naquele momento ele tivesse e usou um lençol que funcionou como uma espécie de pergaminho para, em pleno século XXI, impetrar um habeas corpus, que é um remédio legal, onde ali ele estava solicitando ao judiciário, ao Superior Tribunal de Justiça, que apreciasse o direito dele. Vânia trouxe o documento até o Superior Tribunal de Justiça. Eu, como advogada, tenho 24 anos de advocacia, nunca vi. No caso, e outros profissionais também estão surpresos com uma forma tão rica de se fazer aparecer diante do tribunal e fazer valer a justiça. No documento, escrito com caneta em 2 pedaços de tecido, com cerca de 1,5 metro de comprimento, o detento alega que já teria direito ao sistema de progressão do regime semiaberto e pede que o benefício seja cumprido. Em um dos trechos, o preso escreve: Eminências, escrevi esse HC em parte do lençol que durmo, representando minha carne rasgada de tantos sofrimentos. Se há direito nessa minha petição, que acabe essa angústia. O lençol foi entregue direto nas mãos do ministro Humberto Martins e depois encaminhado à ouvidoria. Tatiana, eu queria que você me explicasse como é que foi todo esse processo. A nossa preocupação em digitalizá-lo foi não só para que ele pudesse seguir eletronicamente, como agora tramitam a maior parte dos processos aqui no tribunal, mas também para preservar a informação que ele trouxe. Assim, nós teríamos esse documento em uma mídia digital e também o lençol para futuramente expor aqui no tribunal. A legislação brasileira prevê que qualquer cidadão tem o direito de redigir um pedido de habeas corpus, sem formalidades ou representação de um advogado. Nesse caso, a ministra Maria Tereza de Assis negou a liminar porque não identificou o eventual constrangimento e qual seria a situação penal do preso. O pedido inusitado volta à Justiça do Ceará. E a gente continua falando mais sobre esse pedido inusitado. Aqui no estúdio eu recebo o Dr. Kleber Lopes, advogado criminalista. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, ali a gente vê na reportagem que qualquer pessoa pode entrar com um pedido de habeas corpus, mas num lençol também pode? Na verdade, o habeas corpus é uma conquista da sociedade global, é uma conquista do mundo civilizado, né? Todo o ordenamento jurídico do mundo civilizado possui uma ferramenta equivalente ao nosso habeas corpus, com esta perspectiva de garantir que nenhuma pessoa sofra um constrangimento, uma ilegalidade no seu direito de locomoção. E nós aprendemos na faculdade que o habeas corpus pode ser feito assim mesmo, até mesmo num pedaço de pano, num pedaço de papel qualquer. Não precisa ter uma regra de escrita. Exato. Como se garante o habeas corpus para qualquer pessoa, ela pode fazer sem a necessidade da contratação de um advogado, dá-se ao habeas corpus essa flexibilidade na sua forma. Seria um paradoxo permitir que qualquer um pudesse fazê-lo e, ao mesmo tempo, exigir que fosse feito dentro das técnicas jurídicas, dentro de uma linguagem vernacular, por assim dizer. Então, isto é um exemplo claro da dimensão constitucional do habeas corpus, da importância dessa ferramenta para a sociedade brasileira. Mas, doutor Kleber, para a gente deixar claro também, não são todas as ações, os recursos que podem ser impetrados pelo cidadão comum, né? Não. De regra, a pessoa comum não possui o que nós chamamos de capacidade postulatória. Jus postulante. Ou jus postulante. A capacidade postulatória ela é privativa dos advogados. Mas, em casos excepcionais, como é o caso do habeas corpus, permite-se que haja o manuseio dessa ferramenta pela própria parte, pelo próprio jurisdicionado. Esse caso chamou a atenção, né, justamente por ser um detento, e a gente viu que a grafita toda seguiu de forma ali quase que correta, num lençol, mas esse não é o primeiro caso inusitado, né, sobre habeas corpus. O STF mesmo já recebeu um aqui em 2006. Né? Exato. Aliás, esse habeas corpus de 2006 é um habeas corpus paradigmático,
Foi o habeas corpus impetrado também por um preso, se eu não me engano, do estado de São Paulo, feito também à mão pelo próprio preso, sem nenhuma formalidade no que toca à técnica sem jurídica. Sem o juridiquês, né? Sem o juridiquês. Esse habeas corpus foi distribuído ao ministro Marco Aurélio e foi mediante este habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento de que o regime integralmente fechado para o crime hediondo era constitucional. Ou seja, a partir daí, o Supremo avançou para dizer que o regime integralmente fechado no crime hediondo era inconstitucional. Então, foi um habeas corpus emblemático para o Supremo. Então, quer dizer então que, graças ao pedido de um detento numa penitenciária em São Paulo, conseguiu reverter aí um pedaço da legislação. Uma jurisprudência do Supremo que estava em vigor há 16 anos. E o Supremo Tribunal Federal, nesse caso concreto, nesse caso extraordinariamente importante para a jurisprudência do Supremo, resolveu então mudar o entendimento. Quais são os tipos de habeas corpus, doutor? Bom, o habeas corpus ele teria são três conceitos teóricos. O habeas corpus preventivo é aquele que se impetra para impedir que haja um constrangimento que se apresenta plausível e se apresenta como iminente. O nome mesmo já diz, é preventivo. Preventivo. Né? Previne a ocorrência de um constrangimento. O habeas corpus liberatório é aquele que livra o paciente do constrangimento já implementado. E teoricamente seria esse que o rapaz, provavelmente pediu lá no Ceará. Esse habeas corpus que ele está impetrando, porque ele está encarcerado, ele quer um habeas corpus para livrá-lo do cárcere mediante a progressão de regime. E o terceiro? E o terceiro é o habeas corpus de ofício. Em qualquer processo, em qualquer instância, todo juiz está autorizado a dar de ofício, sem que haja pedido expresso, o habeas corpus para liberar alguém de um constrangimento. Tá certo. A gente conversou aqui com o doutor Kleber Lopes, advogado criminalista. Doutor, obrigado pela participação aqui com a gente. Agradeço, Uma ótima estou tarde. Sempre à disposição. Bom fim de semana.